2, 1, gravando! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Glaucia Souza, sou coach financeira, falo sobre planejamento para viagens e hoje nós vamos falar especificamente sobre planejamento financeiro, estudo e trabalho em Dubai. Então se você quer acompanhar mais, fica aqui nesse vídeo até o final porque tenho coisas bombásticas para contar para vocês, tá? Bom, a primeira coisa é dizer que sim, eu cheguei em Dubai com 35 anos, sem falar nada em inglês e buscando aí a tão sonhada, o tão sonhado nível intermediário de inglês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fechar o intercâmbio para 6 meses. Glaucia, mas 6 meses é o suficiente ou não? Gente, eu vou falar da minha experiência, tá? Pra mim, 6 meses não foi o suficiente, porque eu realmente não sabia nada e eu ainda trabalhava como professora no Brasil. Então, assim, eu tinha pouquíssimo contato, eram aquelas 3 horas na escola, tinha que correr pra casa, trabalhava de madrugada do horário do Brasil. Então, eu ficava, com a cabeça ainda focada no português. A partir do momento que eu decidi que iria somente fazer as minhas atividades em Dubai e estudar, eu, inclusive, coloquei o meu curso para 2 horários, ou seja, eu ficava mais de 6 horas na escola. Eu falei, agora sim eu vou aprender. Por outro lado, eu também precisava ganhar dinheiro. Então, uma vez que eu estava todo esse tempo na escola, eu não teria como trabalhar fora. E aí vem um grande segredo, eu comecei a fazer renda extra. E as rendas extras, depois vocês olham, tem um outro vídeo falando sobre renda extra aqui, foram diversas rendas extras para eu conseguir me manter, e continuar realizando o sonho de estar em Dubai. Agora, especificamente falando sobre as questões de trabalho, muitas pessoas têm me perguntado e vindo na consultoria com uma ideia de saber, Glaucia, por onde eu começo? Primeira coisa é, gente, mesmo fazendo a consultoria, cada caso é um caso. Por quê? Porque tem experiências diferentes, tem pessoas que já viajaram, tem pessoas que nunca viajaram. É importante sempre falar sobre o planejamento financeiro, porque não adianta só pensar em estudar e ter um trabalho se você não tem como se manter, ou se você não consegue pensar em atividades que você pode fazer, em paralelo aí, tanto no digital, enfim. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, Glaucia, é possível estar em Dubai com o visto de estudante e conseguir trabalho? É possível, mas é um pouquinho mais difícil, porque você está estudando, geralmente os trabalhos são de 12 horas, de 8 horas, enfim. Então, é preciso entender, assim, qual que é a real necessidade de estar trabalhando. Tem pessoas que, inclusive, param de estudar para começar a trabalhar, outras vão até o final do curso, ou, de repente, você pode aí fazer como eu, adiantar o curso com a intenção de começar a trabalhar logo, tá? Mas é possível, não vou dizer que não é. O segundo ponto, eu necessariamente preciso do visto de estudante, não só de estudante, como qualquer outro tipo de visto. Então, nós, enquanto brasileiros, podemos ficar 90 dias. Porém, a partir dos 90 dias, gente, pelo amor de Deus, não fiquem em overstay, que a gente chama de pessoas que ficam a mais do prazo. Porque as regras são muito claras. Você vai ter problema na hora de sair, vai pagar multa e agora o nome entra na lista de rejeição, tá? Então, muito cuidado com isso. Sobre nível de inglês. Nível de inglês é importante porque a comunicação, é toda feita em inglês, mas, Glaucia, dá pra ir sem inglês? Dá pra ir. A gente só vai ter que organizar direitinho a sua ida, entender os seus esforços e pensar em que profissões você pode trabalhar mesmo tendo nível 0 ou um nível básico aí de inglês. Currículos, gente, tem alguns truques para fazer currículos, eu não vou conseguir passar todos aqui, mas o principal deles é que você não tenha um só, que você tenha mais de um e que esteja de acordo ali com as suas experiências. Isso conta muito, não é sobre o modelo, mas o que você coloca para que eles consigam te chamar rapidamente. E existem várias formas de trabalho, então é importante que você saiba assim, qual é o modelo de trabalho que eu quero. Se eu vou trabalhar mais vezes na semana, durante a semana, se eu vou para hotel, o que é que você tem a habilidade de fazer. O que mais que eu coloquei aqui? Muito cuidado com golpes. Gente, em situação nenhuma, pague para conseguir um trabalho. Existem algumas agências que cobram e tal, mas isso não é legal, tá? Não é de acordo com as leis, o governo também não aprova isso. Então, em situação nenhuma, pague para conseguir trabalho. LinkedIn funciona? Funciona. Facebook, ainda é bastante usado o Facebook. E a questão também de como você se coloca no currículo e como você negocia sua vaga. Porque nós não temos leis trabalhistas como existe no Brasil. Então, é importante que você saiba negociar. Por isso que a assessoria, também para conseguir trabalho, é uma assessoria importante. Tem pessoas que acham que, eu vou ir, vou dar um jeito, chega lá, eu me viro, e aí fica perdido e fica desiludido. Então, tudo que a gente fala sobre conhecimento, sobre troca, sobre valorizar o serviço de uma assessoria, porque é alguém que já passou pela situação, tá? Então, muito cuidado com golpes, sobre o visto também, fazer um visto certinho. Em alguns casos, eu vou sugerir que a pessoa faça aquele visto de 1 ano. Outros casos, dependendo do nível de inglês, talvez não seja necessário. É muito importante o currículo para mais de uma profissão, porque eles são bem cartesianos, assim. Vai ser direto o que você colocar. Não tem aquela interpretação que a gente tem no Brasil, por exemplo, quais são os tipos de emprego? Normalmente, os latinos trabalham em hotéis, trabalham toda parte de recepção, em lugares de shows, na aviação também, quem tem o sonho aí de entrar numa Emirates, Qatar, enfim. Com hospitalidade, em geral,
Estética também, os brasileiros são muito cogitados. Jiu-jitsu, tem uma galera aí do jiu-jitsu, de esporte, futebol, técnicos. Então depende muito. Se o seu trabalho for muito técnico, também é necessário uma consultoria específica, porque alguns trabalhos mais técnicos exigem, inclusive, a validação dos diplomas e o teste que é feito em inglês, certo? Então tudo vai depender do seu nível de conhecimento, tudo vai depender dos seus objetivos. E uma coisa muito importante, gente, qual é o seu plano de estar em Dubai? Quanto tempo você quer ficar? Se você vem sozinho, se vem com a família, se você pretende sair, voltar, se você pretende ir para algum outro lugar, tudo isso precisa ser considerado. E isso a gente consegue ver na consultoria, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu deixo aqui o meu número, os meus contatos. É muito importante que vocês tenham um conhecimento prévio antes de ir. E falando também de finanças, que é o que eu falei para vocês que seria o bônus, é muito importante pensar não só na acomodação. Muitas pessoas também me procuram por conta das acomodações, né? Eu tenho vários grupos e eu troco muito porque são lugares que eu confio, enfim. Mas a ideia é, acomodação é só uma parte. Eu vou dizer que assim, um terço do que você realmente precisa saber, porque aí envolve alimentação, envolve acomodação, transporte, o dinheiro que você tem de reserva, as coisas que você precisa pagar antecipadamente. Tem outros vídeos aqui no meu canal que falam 50 coisas que você pode levar antes de chegar em Dubai, que já pode se preparar. E falando de trabalho, também existe um processo anterior que você já pode fazer. Tem empresas que contratam brasileiros do mundo inteiro e sim, pagam passagem, pagam acomodação, a entrada, né, é feita já com visto de trabalho. Então, tudo vai depender de como você quer chegar. Espero que eu possa ter te ajudado e entre em contato para que a gente consiga organizar a sua viagem, planejar e realizar o teu sonho de estar em Dubai também. Eu acho que no mais é isso, gente. Eu espero ter apoiado vocês e deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Por enquanto é isso. Façam seus currículos e depois falem comigo. Beijos!